E aí, pessoal do canal, tranquilo? E aí? Finalmente descobriram aonde é o verdadeiro gabinete do ódio, né? Quem diria? Essa CPI da fake news tem que acabar urgentemente. Esse inquérito no STF tem que ser extinto, porque depois disso aí não tem mais base. No Telegram a gente fala sobre isso, sigam a gente no Telegram, também no Twitter, no Instagram e aqui no YouTube, né? Confirme sua inscrição. Também se inscreva no canal do professor Olavo de Carvalho, compartilhe também, para a gente conseguir chegar até o final do mês aí, talvez, chegar a 1 milhão de inscritos no canal do professor Olavo de Carvalho. E confiram aqui a inscrição do nosso canal também, para a gente também subir o nosso canal. Beleza? De vez em quando dê uma olhada na comunidade, que a gente sempre traz novidades lá para vocês, alguns textos e postagens bem interessantes. Então é isso aí, fique mais um trecho do professor Olavo de Carvalho. Vamos nessa aí que o Brasil tem pressa. Valeu, forte abraço. Mas você acha, sei lá, que a Guerra do Paraguai ou a Batalha de Guararapes está tão presente na memória brasileira ao ponto de poder pesar em alguma coisa? Desapareceu completamente. E só interessa a memória de curto prazo. Agora, por que eu posso perceber isso e os cientistas sociais não podem? É simples. Eles saltaram direto de uma incultura ginasiana para uma formação especializada numa determinada ciência. E eles acreditam que estão dominando a coisa, mas eles não entendem o discurso geral. Eles não entendem a língua geral. E eles não têm pontos de comparação. Você não conhece a história, não é só a história dos acontecimentos políticos, é a história da mentalidade, a história das ideias, dos símbolos, dos valores, da história da imaginação. É tudo isso é o que dá densidade ao que você diz. Então, por exemplo, o sujeito pode aprender na escola que houve um estilo naturalista. Ele pega a definição do estilo e acredita que conhece aquilo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O naturalismo surge na Europa inspirado pelos progressos da ciência natural, especialmente o darwinismo, não é isso? Os estudos sobre hereditariedade, genética, etc. E, então, aparentemente, você podia explicar a conduta de uma pessoa por fatores genéticos ou fatores evolutivos. E toda a obra do Émile Zola é mais ou menos assim. Daí tem um sujeito aqui nos Estados Unidos que quis apenas copiar o Émile Zola. Esse sujeito chamou-se Frank Norris. Ele escreveu um romance chamado McTeague, é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Erich von Stroheim, um dos grandes filmes de todas as épocas. E, ver, uma coisa é você ser naturalista em Paris, mas o McTeague pegava como, Frank Norris, o autor, pegava como cenário assim, a América inteira, todo o imenso território americano. Então, uma coisa é você falar de determínio geográfico, por exemplo, se inspirando em Thomas Buckle, né, como uma teoria que você leu. Outra coisa é você ver as pessoas assim como minhoquinhas dentro de um território imenso do tamanho da América. Então, hoje em dia ninguém aguenta mais ler o romance naturalista, você lê só por curiosidade. Mas o livro do Frank Norris, ele tem dá um alcance simbolista para o naturalismo. Então, você lê o livro do Frank Norris, você vê, ele evoca a frase do Pascal, para mim evoca pelo menos, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Qual o título do livro mesmo? McTeague, T-E-A-G-U-E. É a história de um dentista que é um sujeito meio primitivo, um homem muito forte e muito violento. Ele casa com uma moça, daí a moça ganha na loteria, mas não quer dar o dinheiro para ele, ele mata a mulher e foge com o dinheiro. E daí tem um outro cara que persegue ele. É uma tragédia, mas tudo isso se dá dentro do cenário americano. Então, bom, o naturalismo transposto ao território americano adquiriu uma significação épica que ele por si mesmo jamais poderia ter. Então, você veja como, por exemplo, esses nomes de estilos não significam grande coisa. Simbolismo, romantismo, naturalismo, realismo. Bom, pode querer dizer muita coisa, porque você só tem o equivalente, você não tem o equivalente científico dessas ideias, você só tem o equivalente imaginativo.
Eu, por exemplo, eu guardo a recordação do romance do Émile Zola e guardo a recordação do livro do Frank Norris, tá certo? Onde o naturalismo alcança uma dimensão de profundidade que os simbolistas estavam tentando obter fugindo do naturalismo. Né? E assim por diante. Também eu sugiro que vocês leiam 2 livros no Brasil. Um se chama A Amazônia Misteriosa, do Gastão Cruz. E o outro é A Selva, do Ferreira de Castro, que é um romancista português. Ora, A Selva do Gastão Cruz é assim, é um monte de coisa verde com jacarés, jiboias, né? umas flores enormes, né? Uma floresta densa na qual você não enxerga nada. É isso a Amazônia dele. Agora, o Ferreira de Castro enxerta o fenômeno Amazônia dentro da história humana. Então, de repente, a Amazônia não é mais um acidente geográfico, ela é um cosmos inteiro, no qual, vamos dizer, os seres humanos lutam, vamos dizer, para realizar seus objetivos e são várias vezes derrotados, não só pela paisagem, evidentemente, pela invencibilidade da paisagem, mas também por toda a conduta dos seus semelhantes. Então, de um lado você tem o naturalismo na sua expressão mais crua. Né? Então, é ainda, como no romantismo, a busca da cor local. Então, de repente, a literatura brasileira se povoa de jiboias, e macacos pregos, e tamanduás, etc, etc. Né? O modernismo fez isso. Né? Aqueles quadros da Tarsila do Amaral, aqueles homens com um pezão desse tamanho. Né? E o único negro que entendeu a Amazônia foi o português, meu Deus do céu. O Ferreira de Castro é um tremendo romancista, tremendo. O Ferreira de Castro era comunista, mais comunista que Lenin. Né? Eu disse, sim, mas ele era comunista ideologicamente, o que não quer dizer que a imaginação dele fosse comunista. Né? Você vê, muitas vezes, por exemplo, a melhor coisa que eu li sobre o romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um ensaio do Otto Maria Carpo, onde ele vê a ressonância do hinduísmo no tratamento da paisagem, sobretudo do personagem, a cachorra chamada baleia. Ele diz, não, isso aí é uma visão hinduísta do cosmos. E ele tem razão. Agora, o Graciliano Ramos também era comunista. Então, vamos dizer, a ideologia do cara é uma coisa, a imaginação dele é outra. Quer dizer, se a imaginação for apenas um traslado da ideologia, então não é uma obra de arte, porque é apenas propaganda e não vai sair do nível do debate ideológico do momento, que é o que acontece com os primeiros livros do Jorge Amado. Jorge Amado tornou-se um romancista aos poucos, à medida que ele foi deixando de obedecer, de servir ao partido e deixou sua imaginação voar. Então, vamos ver, se hoje fosse possível criar, vamos dizer, um romancista da envergadura, um Graciliano Ramos ou de um Jorge Amado, mesmo que os dois fossem comunistas, eu me daria por satisfeito. Porque a nossa luta aqui não é na esfera ideológica. Né? Mesmo na área propriamente política, né? Você achar que os movimentos políticos se definem pela sua ideologia é coisa que só um imbecil como Marco Antônio Villa pode acreditar. Porque você pega o movimento comunista, ele mudou de ideologia 500 vezes. Mas, estrategicamente, ele continuou unido. Então, os movimentos políticos, eles têm uma unidade de tipo estratégico, não de tipo ideológico. A ideologia é um discurso de autojustificação. Então, o discurso de autojustificação tem tanto a ver com a natureza da ação política, quanto as desculpas que o assassino inventa para o crime que ele cometeu tem a ver com a realidade do crime. Quer dizer, se é uma autojustificação, então é evidente que é um monte de história da carochinha. Né? Claro que a ideologia pode afetar a mentalidade das gerações seguintes. O sujeito entra no movimento comunista e já recebe o impacto daquela
ideologia, mas isso não quer dizer que a prática dele de todos os dias vai refletir essa ideologia. Não, ela vai refletir a estratégia e a tática que estão em ação no momento. Não é isso? E a flexibilidade disso é imensamente grande. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, quando estoura a guerra, a União Soviética para de fazer discurso contra o Ocidente e cria o discurso do Fronte Popular. Todos são bem-vindos, os burgueses, né? Vamos nos aliar com os burgueses. Os burgueses deixaram de ser os maiores criminosos, porque tinha um criminoso mais perigoso. Então, isso pode mudar 500 vezes. Né? Isso quer dizer que, para você conhecer a história de um movimento político, você precisa ver a tensão dialética entre discurso e ação. E é muito complicado esse jogo. Né? Então, por exemplo, você pensa que os muçulmanos querem vir e implantar o Islã e botar uma doutrina islâmica na cabeça de todo mundo. E por que estão estuprando todas essas mulheres na Europa? Hã? Quer dizer, antes de você tornar a plateia sensível ao discurso islâmico, você precisa esculhambar com o restinho de civilização que tem ali. Primeiro precisa produzir o caos. De onde vem isso? Isso vem da alquimia. Solve et coagula. Primeiro você dissolve, para depois que se criar uma nova coagulação, uma nova forma. Então você entende por que o Islã, com todo o seu discurso moralista, fomenta a imoralidade. É uma operação alquímica. Isso sempre funciona. O comunista é a mesma coisa. Ele promete a liberdade sexual para todo mundo, vamos fazer a gandaia geral. Por exemplo, entre as duas guerras, Berlim é chamada capital mundial do pecado, não é isso? E no começo da Revolução Soviética também havia teóricos da liberdade sexual, Alexandre Kollontai e outros. Daí fizeram a Revolução, Lenin imediatamente mandou parar com a gandaia. E matou quem insistia. A delinquência juvenil, né? O Partido Comunista durante décadas fomentou a delinquência juvenil na Rússia. Então, logo tomaram o poder, mandaram matar todos. Eles acabaram com o problema da delinquência juvenil matando os seus agentes. Então, o que é isso aí? Solve e coagula. Agora, se você chegar no Brasil e dizer, olha, para você entender um pouco o processo político, você precisa estudar algo de alquimia, eles vão rir na sua cara. Quando, na verdade, todos os estrategistas políticos do mundo sabem disso. Agora, para você saber disso, você precisa ter estudado um pouco. E você precisa ter, não é você estudar a coisa especializada na qual você está interessado por motivos práticos no momento. E muito menos que você está interessado para passar de ano, para tirar um diploma. Você precisa entrar na cultura humana. Vamos dizer, no mínimo, a cultura ocidental. Então, o cânone ocidental, bom, ele não é o suprassumo, ele não é o máximo. Se você pensar, por exemplo, no Oriente Islâmico, você tem mais e melhores poetas do que no Ocidente inteiro. E o Irã sozinho tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Então você pode ampliar, depois pode e deve ampliar. Mas se você não pega nem o que está mais próximo de você, então você não tem um vocabulário comum para você discutir com outros intelectuais do mesmo nível. Então, a aquisição do cânone é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência. Você não vai usar para nada, tá certo? Porque não se trata de subsidiar a sua ação, tá certo? Mas trata de subsidiar você. Né? Você não está pensando na ação, você está consertando o agente primeiro. Então, isso aí é tudo uma ação imanente. O que você aprende fica em você. Para que isso se expresse depois sob a forma de uma ação e de uma ação pública, bom, transcorre muito tempo. E a primeira ação que é obrigatória é o trabalho que você mesmo vai fazer em cima desse cânone. O seu trabalho de compreensão disso, isso serão as suas obras. Você não está mudando nada na ordem das coisas, você não está fazendo uma reforma administrativa, você não está, resolvendo o famoso problema da fome no Nordeste, o qual não existe. Né? E o brasileiro é um povo muito bem alimentado. O brasileiro falta sapato, moradia, transporte, serviço médico. A única coisa que não falta é comida. A comida do Brasil até era uns anos atrás, anormalmente barata.
Mas o próprio fato de você lançar uma campanha contra a fome, quando o que está faltando não é comida, e sim tudo ou mais, ele já é uma prova de alienação. Porque a fome é um símbolo da miséria geral. Não é? Você pode tomar o símbolo pelo simbolizado e aí você está espalhando confusão. Então, falei miséria, eu fui saber o que era miséria era quando fui para a Romênia, antes eu não sabia não. Eu tenho que imaginar que miséria é aquilo que tem no Brasil. Na Romênia tem leproso andando na rua, gente. Você já viu isso no Brasil? Na Romênia tem hordas de cachorros soltos na rua que podem estraçalhar você em 1 minuto. Tem isso, né? Tem exércitos de meninos de rua pedindo esmola. Fizeram a contagem em São Paulo quantos meninos de rua tinha em São Paulo, a cidade de 20 milhões de habitantes, tinha 5 mil. 80% deles tinha casa, pai e mãe. Então os meninos de rua são um problema no Brasil? São um problema de você dar umas palmadas na bunda do cara e mandar eles para casa. É esse o único problema. Mas na Romênia não. Eles não tinham mesmo para onde ir. Você vê, na Romênia, o McDonald's era um restaurante de luxo. A gente economizava meses para ir no McDonald's. Eu vi isso com esses 2 olhos. Eu fiquei com vergonha da choradeira brasileira. Aqui você vê também choradeira. Você vê os negros aqui chorando o tempo todo. Que eles são oprimidos, que eles são discriminados, etc, etc. Os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Superior à da Arábia Saudita. Superior à da Suécia. Então você imagina, assim, o bisavô desses caras foi escravo, pô. Ele chegou aqui no fundo do poço. 2 gerações depois ele está no topo. E quanto mais sobe, mais reclama. Isso aí é total alienação, é incapacidade de você julgar a situação real. Então, aí surge o problema, quer dizer, o que eu devo ler? Você deve ler aquilo que todos sempre leram em toda parte. Você deve ler Homero, deve ler Shakespeare, deve ler Dante, deve ler Goethe, né? Isso, você fazer o cânone. Eu fiz o seguinte artifício quando eu era jovem. Eu li a história da literatura ocidental do Carpo e, na margem, eu ia anotando os nomes de cada autor importante que eu iria ler pelo resto da minha vida. E eu estou cumprindo esse programa ainda hoje. Tem autores que eu marquei lá aos 18 anos e que só agora comprei o livro. Eu nunca saí disso e esse programa me fez muitíssimo bem. Porque, em primeiro lugar, você adquire um senso da proporção dos vários valores que estão em jogo. E, evidentemente, você supõe que se você entra num debate literário com alguém, o seu interlocutor tem a mesma referência, ele sabe do que você está falando. E não é só referência erudita, não. É referência de símbolos, de emoções, de experiências internas, que para as outras pessoas não tem sequer nome. Se você adquire esta retaguarda, às vezes a menção de um nome de uma pessoa já te abre um universo inteiro. Se você falar, por exemplo, da experiência da natureza nos livros do Émile Zola e no livro do Frank Norris, qualquer americano culto entende imediatamente o que você está falando. E essas coisas servem de ponto de comparação para o debate sobre a vida real, inclusive a vida política. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, deixem a sua sugestão, seu comentário. Clica no botão de curtir. E também se inscreva no Instagram, no Twitter e no Telegram. A gente sempre vai ter mais vídeos e novidades aqui. Também dá uma olhada na comunidade, que a gente sempre coloca coisas interessantes lá. Se inscreva também no canal Acordados, que é um parceiro da gente, onde a gente vai estar subindo alguns vídeos lá, em parceria com o pessoal lá do Acordados. Valeu, forte abraço.